Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. Nós vamos estudar hoje falar de uma mulher e eu tenho certeza absoluta que você ainda não ouviu falar sobre ela. Obrigado, Gilmar. A mulher de Noé, uma mãe, uma poderosa mãe. Segura aí no capítulo 6 aí, a gente vai, no decorrer do assunto, você vai conseguir entender um pouco aí. Deixa aí no capítulo 6 aí. Então, resgatar a família não é um gesto assim que se toma de uma hora para outra. É algo que demora, é algo que você tem que saber trabalhar. Não é de um dia para o outro, não é de uma semana, não é de um mês. Cuidar de uma família, saber administrar uma família, é algo que demora uma vida inteira. Tem mães que ela tem, por exemplo, a minha mãe está com 80 anos e minha mãe ainda está aprendendo ainda a lidar com os filhos, porque os filhos a cada momento eles vão mudando de estágio. A cada momento coisa nova vai surgindo. A minha mãe esses dias eu levantei. Então, irmã Josefa, é uma vida inteira, né? A Bíblia fala de muitas mulheres que vacilaram, mas mulheres também que souberam dar a volta por cima, mulheres que venceram, né? A Bíblia fala de uma mãe criativa, a mãe de Moisés, né? Olha a criatividade daquela mãe. A Bíblia fala de uma mulher de coragem, falando de Raabe. A Bíblia fala de uma grande líder, né? Admirável, a Débora. A Bíblia fala de tantas mulheres ali, de uma mulher que teve um final feliz, né? Falando ali de Noemi, de uma que teve esperança na fertilidade ali, falando de Ana, né? Quando ela chega para Deus, ela pede um filho, né? E fala também de uma mãe, de uma mulher que suportou pessoas difíceis, falando de Abigail e de tantas outras mulheres, né? A Bíblia, ela comenta de muitas mulheres, mas a Bíblia não fala nada da mulher de Noé. A escritora Ellen White, ela não comenta muita coisa sobre a mulher de Noé. Não fala da mulher de Noé. A Bíblia não tem muito relato da mulher de Noé. A faculdade de teologia não comenta muito sobre a mulher de Noé. Mas hoje você vai entender um pouco sobre a mulher de Noé. Olha que interessante. A Bíblia, ela fala muito de Noé. Ela fala muito das qualidades de Noé. Um homem bom, um homem justo, um homem perfeito em suas gerações. Você pode acompanhar no verso 9 aí. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé fazia o que aí? Andava com Deus. Então olha só, meu irmão. Para um homem ter essas qualidades, de ser um homem, como a Bíblia está dizendo aí, o verso 9 aí, ser um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus, o que ele tinha do lado dele que apoiava ele? Uma mulher. Diz a Bíblia também que eles tiveram 3 filhos, né? 3 filhos. E para uma pessoa ter 3 filhos, da qualidade dos filhos de Noé, tinha que ter quem ali ajudando? Uma mulher, uma mãe, né? Educando, cuidando, ensinando, mostrando ali como fazer, como agir, né? E você olha aí o verso 10, gerou ali 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? E esses meninos que ajudaram ali Noé em todo o seu ministério, né? Então a gente pode estar acompanhando aí no verso 14 também. Olha o verso 14 aí.
Deus ele dá uma ordem ali para Noé, né? Para fazer o que ali? Fazer uma arca. Irmãos, me responde uma coisa. Era algo fácil? Era algo conhecido, uma arca? Não! Não chovia! Não tinha mar, assim, naquela região ali, não tinha rio para grandes embarcações. Era algo estranho. Mas foi a ordem que Deus deu para Noé. Não tinha como sair com uma grande embarcação, como a arca que Deus havia pedido ali. Para os homens, na época, irmã Josefa, era algo maluco, era algo estranho, era algo jamais visto antes. E no verso 18, Deus manda eles entrar na arca. Eles entrarem na arca. Olha só, irmão Neto, não chovia naquela época. Naquela região ali, como está relatando aqui, não é igual hoje, não é igual o Peruíbe hoje. Peruíbe você sai de manhã, aquele sol quente, como diz a minha mãe, né? Você olha o sol, parece uma rodeira de caminhão, né? E tão grande. Você fala, não, hoje vai ser um dia daquele. E quando você volta para cá, você volta molhado. Choveu. Volta de barco. Volta de barco, né? Volta de barco. Peruíbe é assim, né? Então, às vezes, pode ter aí igual a temperatura no dia. Mas lá não chovia. E Deus fala para aquele homem, constrói uma arca. Faz aí um barco. Constrói aí um navio, podemos dizer assim. E não há relato que Noé era carpinteiro. Hoje, se pedir para o irmão fazer um barco, o irmão sabe fazer. Sabe ou não sabe? Sabe! Qualquer um da gente aqui sabe. Eu sei fazer, só não sei se ele vai flutuar. Né? Eu sei fazer. Formato de uma ali, eu sei fazer. Mas lá não chovia. E aí a gente vê, meu irmão, Noé falando o tempo inteiro, pregando para aquele povo que tu ia acabar com água. Mas acabar com água como? Se não chovia naquele lugar, né? E aí, eles mandam entrar na arca. Noé cumpre o seu papel de homem obediente. Noé era obediente. No capítulo 7, olha aí o capítulo 7 aí. Passa uma folha aí. Capítulo 7, verso 7. Diz aí, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, e quem mais? Sua mulher e quem mais? E as mulheres de seus filhos. Então, a mulher de Noé entrou com ele na arca. Meu irmão, se você fizer toda a leitura aqui, você vai perceber que não chovia, o povo não estava aceitando o que Noé estava falando. Noé passou ali 120 anos falando que o mundo ia acabar com água e o povo não acreditava. Você tem ideia da zombaria que Noé escutava? Você tem ideia do povo zombando de Noé? Sabe, hoje, no dia de hoje, como você reagiria se alguém zombasse do seu marido? Você ia ficar chateada, você ia ficar brava. E se seu marido, olha só, nos dias de hoje, e se o marido fosse um bobão, podemos dizer assim, e se a mulher percebesse que ele fosse um bobão, sabe o que ela diria? Não quero mais saber de você. Ela saía andando, porque eu conheço mulheres hoje que abandonaram os maridos e elas falaram assim, eu não gosto, não quero mais saber dele. Ah, ele não influencia em nada na minha vida, ele não fez nada para eu crescer. Uma mulher chegou, eu conversando com aconselhando uma mulher, e ela disse assim, o tempo que eu fiquei casado com meu marido, eu não consegui nada. Eu não tive uma casa, eu não tive um carro, eu não consegui fazer uma faculdade, eu não tive nada. E eu disse para ela, e você fez o que para crescer? Ah, é obrigação dele. Aí eu fui até pesado, assim, eu disse assim, você está usando seu marido como escada para subir na vida? Ela ficou com raiva de mim, não gostou muito do que eu falei. Mas hoje, nos dias de hoje, as mulheres elas não conseguem mais entender como era naquela época. Noé passou o tempo inteiro sendo taxado de louco. O tempo inteiro, 120 anos ali, e eles entram na arca. E o verso
podemos ver aí que eles ficaram ali na arca, meus irmãos, quantos dias dentro da arca sem cair uma gota de água? Alguém já estudou? Lembra disso aí? Não, sem cair água nenhuma. Ficaram 7 dias. 7 dias dentro da arca, Josué. Você sabe o que significa isso, Josué? 7 dias dentro da arca, Sueli, sem cair uma gota d'água. O versículo diz que Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos entraram na arca. O anjo fechou a porta da arca e não aconteceu nada. Dormiram. No outro dia olharam, quem sabe ali pela janelinha, não sei se tinha uma janelinha ali que eles olharam fora, e olharam lá, e o sol estava do tamanho da rodeira de um caminhão, como diz a minha mãe. Não caiu uma gota d'água sequer. E o pessoal batendo lá na porta, disse: Noé, e aí, Noé, como que está o negócio aí dentro? Segundo dia, nada de chuva. Terceiro dia, nada de chuva. Quarto dia, nada. Quinto dia, nada. Sexto dia também, nada. Sétimo dia, nada de chuva. Meus irmãos, você mulher, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, qual era a sua reação diante de uma situação dessa? Não há relato na Bíblia, em lugar nenhum, que a mulher de Noé reclamou. Não há relato. Aquela mulher poderia ter desistido, ter xingado ali, ter esperneado, mas nada disso ela fez. Versículo 13, eles entraram na arca e elas não disseram absolutamente nada e nem reclamaram. Cerca de 1 ano, irmão Neto, cerca de 1 ano dentro daquela arca e não houve relato de reclamação daquela mulher. É mulher boa danada, né, rapaz? Sem reclamar. Para um pouco e pensa. Ela sem ir no salão de cabeleireiro, sem fazer as unhas, sem ir no shopping comprar alguma coisa. Ela dentro da arca ali só cuidando de bicho. E não há relato que ela reclamou. Essa mulher ela tinha compromisso. Sabe o que está faltando hoje para muitas mulheres? Compromisso. Compromisso. Ela estava comprometida com o esposo para salvar sua família. Mesmo diante das dificuldades. A pergunta que eu tenho nesse momento para fazer para as mulheres, para as mães: você está disposta a ajudar a salvar sua família? Tem que estar disposta a salvar a família. Aquela mulher estava comprometida. Permanecer 120 anos com um homem que todos achavam de louco. Não é para qualquer uma. É só para quem tem compromisso. Ela tinha compromisso com o seu esposo e compromisso com Deus. Era o papel dela. Aquela mulher, irmã Josefa, ela tinha responsabilidade. Responsabilidade. Ela também era responsável pela educação dos filhos. Era a responsabilidade dela apoiar o marido em suas decisões. Ela concordava com as atitudes do marido. Você sabe por que acontece muita separação hoje? É porque o homem ele quer fazer algo e ele não tem apoio da mulher, ou a mulher quer fazer algo e ela não tem apoio do marido. Então, quando os dois, marido e mulher, eles conseguem entender que na casa quem manda é os dois, está ali para poder apoiar, poder ajudar um ao outro, o casamento vai a mil maravilhas. A vida se torna rosa, sem espinhos, podemos dizer assim. Porque os dois trabalham juntos. E a mulher de Noé, ela apoiou o marido dela em todas as decisões que ele fazia. Se uniu, né? União. União com União. fé. Isso. A fé, né? Porque nos 7 dias também era para dizer, né? Porque hoje o povo pede a fé em Deus no instante. No instante, né? é. Se hoje ele quer uma coisa, não der certo, aí ó. Deus se afastou de mim. É isso mesmo. Deus não está mais perto de mim. É isso mesmo. Então, mas é a gente que se afasta. Ela era uma pessoa de responsabilidade. Responsabilidade. E nós podemos dizer também que a mulher de Noé era uma mulher de visão. Essa é a parte importante. Ela tinha a visão de um mundo melhor. Sem dor, sem sofrimento.
sem malícia. Ela queria uma terra melhor para educar quem? Seus netos. Os filhos dela já estavam crescidos. Agora ela estava preocupada agora com seus netinhos. Ela queria um lugar melhor para criar os seus netos, para dar uma boa educação para os meninos. Porque se a gente olhar o relato aqui, irmã Josefa, ela educou bem os filhos dela. Os meninos foram obedientes. Sabe uma coisa que está faltando hoje na família? É obediência. Hoje o que eu mais vi na rede social foi mamãe, 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 mamãe. E será que está cuidando da mãe todos os dias? Ou só no dia de hoje para dizer, feliz dia das mães, estou feliz mamãe, mamãe te amo. Agora uma coisa que eu vi muito na rede social também, foi muitos que já perderam a sua mamãe, dizendo, se eu pudesse, se eu tivesse mais uma chance de cuidar da minha mãe. E eu quero dizer hoje para todos os filhos, cuide, para todos os filhos que têm a sua mamãe viva ainda, cuide da sua mamãe, porque um dia Deus vai colocar ela para descansar. E aí tudo que você não fez agora vai querer fazer depois, e aí vai ser tarde demais, né? Então, olhando aqui, a mulher de Noé, ela era uma mulher de visão, ela queria um mundo melhor. Se Deus disse, vou acabar esse mundo com água, na mente dela, ela disse assim, coisa boa vai vir. Porque quando nós confiamos em Deus, meu irmão, a gente acredita que o melhor vai acontecer. Eles entraram na arca, ela não reclamou de nada. Ela tinha uma visão onde nenhuma outra mulher conseguia enxergar, irmão. A mulher de Noé, ela conseguia ter uma visão de um outro mundo. E quantas mulheres ali ouviram a palavra de Deus durante 120 anos e não deram ouvidos? Quantas mulheres ali estavam sofrendo e não deram ouvido na mensagem que Noé pregou? Só a mulher de Noé e as suas noras conseguiam enxergar algo melhor lá na frente. E aí, meu irmão, elas entraram na arca. E o dilúvio veio e acabou com tudo. Aquela mulher era mulher de respeito. Ela respeitava as decisões do seu marido. Ela acreditava que ele era capaz de construir uma coisa estranha chamada arca e salvar sua família. Sabe, a pergunta que eu tenho hoje, você está disposto, está disposta a salvar sua família? A fazer qualquer coisa pela sua família? Sabe, irmão, quantas pessoas hoje estão sofrendo porque não tem o apoio de uma mulher em casa? Sabe? Quantos maridos estão sofrendo hoje porque as esposas, que se dizia esposa, foram embora? Quantos filhos hoje estão jogados na rua porque uma mãe desnaturada não quer cuidar do filho? Dá para imaginar isso? Quantas lágrimas foram derramadas hoje pela falta de uma mãe? E quantas lágrimas foram derramadas hoje pela mãe, pela ausência de um filho? Porque muitas mães hoje esperaram, quem sabe um abraço, quem sabe um beijo, uma ligação dos filhos e não tiveram? Quantas mães hoje estão com a esperança que quem sabe amanhã eles vão ligar, vão procurar? Sabe, irmão, tem muitos filhos hoje que procuram a mãe quando precisa de algo. Quando tem conta para pagar e sabe que a mãe tem um dinheirinho para receber. Quantos filhos hoje estão sendo sustentados pela mãe, pela avó, que poderia estar trabalhando para poder cuidar dela na velhice? Eu conheci uma senhora, não vou citar nome. Essa senhora, com 80 anos, estava fazendo faxina ainda. Eu disse para ela, mas por que a senhora está fazendo faxina com essa idade? Ela disse, para cuidar dos meus netos. Ou seja, umas mães desnaturadas colocou criança no mundo e agora uma senhora de 80 anos tinha que trabalhar para poder cuidar dos netos. Meus irmãos, quantas crianças hoje estão sendo jogadas por aí por mães desnaturadas?
Sabe, nós que somos povo de Deus, nós temos que colocar em nossa mente o seguinte: precisamos saber organizar a nossa vida. Precisamos colocar Deus na nossa vida. Precisamos fazer o que é correto. Estar conectado com Deus. Buscar a Deus diariamente. Para a gente não dar tanta cabeçada nessa vida, irmão José. Sabe? Quantas meninas eu tenho visto, quantas meninas hoje não têm uma preocupação de ali ter um cuidado, né? Arrumar alguém de responsabilidade, construir uma família, se envolvendo, aí, se tornando mãe cada vez mais cedo e jogando as crianças na rua. E para as vó criar, né? E para a avó criar. Tem mais dó lá embaixo. Infelizmente está acontecendo isso, irmão. E é o que mais tem. É o que mais tem, isso mesmo. Até no lixo da criança para Né? não pegar, né? Então, nós que somos o povo de Deus, nós temos que colocar isso em nossa mente. Nós temos que ensinar as pessoas a cuidar disso. Sabe, você que visita pessoas dentro do bíblico, que faz contato com pessoas, tem que explicar para essas pessoas, tem que ensinar as pessoas o cuidado ali, de lidar com a família. Sabe, aqui não envolve só ao cuidado da criança, mas envolve também ao cuidado do cônjuge. Sabe, a mulher, a esposa, cuidar do marido. Saber, vamos colocar, ver os caprichos, né? Alguém falou para mim assim, foi ontem, né, amada? Ontem alguém disse para ela, disse assim, você, qual foi a palavra que ele usou? Você denga muito, né? Tá dengando muito. Tipo, falou para ela assim, você, tipo, denga muito ele, vamos colocar essa palavra assim, né? Aí, para de fazer isso. Aí ela disse assim, eu faço isso porque ele faz também comigo. Aí. Ó. É assim mesmo. Isso é bom, né? Isso é bom. Então, a esposa, ela tem que cuidar do marido. Ela tem que ter esse cuidado. Sabe uma coisa aqui, irmãos, que eu vou falar para você? Se um dia você ouvir alguém falando mal do seu cônjuge, sabe o que você faz? Você faz o contrário. Mostra para essas pessoas o lado positivo, as coisas boas que ele tem. Defeito, todo mundo tem. Eu tenho os meus defeitos, ela tem os defeitos dela. Mas já falei para ela, se um dia alguém falar para ela, falar mal de mim, ela tem que mostrar para as pessoas que eu tenho um lado positivo. Fala assim, não, ele tem esse defeito, sim. Não vai tentar abafar os defeitos que eu tenho, porque eu tenho. Mas fala para a pessoa, não, mas ele, olha o lado positivo que ele tem. Um dia, alguém falou uma coisa negativa a meu respeito, para ela. Vai ficar brava comigo, mas tudo bem. Aí, eu disse, e você falou o quê? Eu não falei nada, eu fiquei quieta. Então, você deveria ficar quieta agora também, não falar para mim. Mas eu não acho justo. Eu falei, então, você deveria falar para a pessoa, não é comigo. Me desculpa dizer, mas se tornou fofoca. Se você não rebateu na hora que a pessoa falou e veio falar para mim, se tornou fofoca. Mas eu não aguentei. Então, se eu não aguentar, você falasse para a pessoa, olha, eu não gostei. Sabe, meu irmão, para você acabar com isso, é fácil. Quando alguém fala mal de outra pessoa para você, não dê continuidade nisso. Um dia, alguém estava falando mal de uma pessoa, ou melhor, alguém falou para mim que uma pessoa falou mal de mim, e a pessoa disse assim, olha, mas eu não quero que você fale que foi eu que falei, porque eu não quero ter problema. Eu falei, não, beleza. Aí a pessoa contou tudo e tal. Eu falei, na hora que ele falou, você falou o quê? Não falei nada, eu fiquei quieto. Tá bom. Aí eu peguei o celular, tirei o celular do bolso. Ô fulano, tudo bem? Aí a pessoa me olhou assim.
Aí, tudo. Eu falei, então, eu tô sabendo que você tá chateado comigo, tá? O que aconteceu? Aí a pessoa falou, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí ele falou assim, aí você me quebra. A pessoa falou, quer dizer que, né? Me quebrar você pode, não quer ser quebrado, né? Aí eu falei, então, eu tô aqui com fulano de tal e ele disse que aconteceu isso, isso e isso. Ele, não, mas não foi assim que eu falei. Eu falei, não, quando acontecer isso, me procura. Vem conversar comigo. Chega, vamos sentar junto, vamos conversar. Aí quando, não, beleza, então, aí a pessoa de lá, não, eu peço desculpa, tal, não sei o quê. Pronto, acabou. Aí quando desliguei o telefone, acha, é por isso que não dá pra contar nada pra você. Eu falei, você contou porque você é fofoqueiro. Eu não pedi pra você contar. Então você quebra, você abafa. Então quando alguém fala mal do seu cônjuge pra você, quando alguém fala mal da sua esposa pra você, mostra o lado positivo. Não precisa levar para a pessoa, não chega na sua casa e fala, olha, fulano de tal falou isso, isso e isso de você. Não precisa falar. Sabe por quê? Se você falar, você vai criar ali um constrangimento, vai criar uma briga. Então, meu irmão, o que você precisa fazer é abafar. Alguém falou mal da sua esposa, do seu esposo, falou, acabou. Falar é fácil, né? Falar é fácil. Então, assim, passou palavra negativa? Passou. Segura. É duro de engolir? É. Mas até chegar na sua casa, aquilo ali já dissolveu, já foi, já acabou. Quer ver outra coisa? Por exemplo, você recebeu uma cantada na rua. Coisa linda. Passou na rua, alguém mexeu com você. Aí você chega em casa, quem sabe para chamar a atenção do marido, para fazer um ciúmezinho. Eu passei ali, fulano de tal mexeu comigo. Olha a confusão que você arrumou. São coisas que você tem que, abafar. Às vezes só no cumprimentar já fala que mexeu, né? Recebi alguém lá, um bonitão lá, manda mensagem para você, né? Você viu a mensagem ali. Opa, essa mensagem é comprometedora. O que você tem que fazer com essa mensagem? Fazer o quê? Retira. Apaga essa mensagem, acabou. Não passa para frente, porque isso vai trazer problema para o seu relacionamento. Então o que a gente aprende com a mulher de Noé e com Noé, que entraram na arca ali uma família unida. Porque, meus irmãos, se aquela mulher não tivesse conectado ali, não tivesse conformidade ali com o seu marido, eles não teriam entrado na arca. Ela diria, eu não vou entrar. E eu não tinha deixado também. Sim, eu não vou entrar. Eu vou ficar com a minha mãe. Eu não quero entrar na arca com você. Sabe quantos anos tinha Noé? Não era 50, não era quinhentão. Ainda tinha 500 anos. Para e pensa. Era um coroa. Ela poderia dizer assim, eu vou entrar com um homem, entrar na arca com um homem que todo mundo está achando que ele é louco? Porque ninguém aceitou a mensagem, meu irmão. Ele pregou ali 120 anos, ninguém aceitou. Ninguém acreditou, irmã Celina. Ninguém deu ouvido para ele. A mulher dele poderia dizer assim, se ninguém ouviu ele, por que eu tenho que ouvir? E diz mais, Noé era um homem, como nós vemos aí, um homem justo, um homem íntegro. Então significa que ele não era qualquer umzinho, não. Ele era um homem, irmão lindo, de respeito. As pessoas olhavam para ele e via respeito nele. As pessoas viam Noé com autoridade. Mas mesmo ele tendo autoridade, eles não deram ouvidos. E a mulher de Noé, simplesmente ela entrou na arca com ele e não resmungou. Ela poderia dizer, vou ficar com a minha mãe, vou ficar com as minhas irmãs, vou ficar com as minhas amigas, eu vou ficar com as meninas lá do meu grupo, mas eu não vou entrar nesse lugar. E ela entrou e ajudou ali a salvar toda a sua família. Meus irmãos, a coisa que eu digo para você também, se a sua esposa, para os homens, se a sua esposa chegar em casa com uma ideia, com um projeto, apoie. Fala para ela assim, não, vamos ver se vai dar certo, vamos lá. Nunca desmotiva. Às vezes, irmã
Dizendo, às vezes a mulher chega lá, chega pro marido e fala assim, amor, eu vou montar um negócio, e vai ser legal, e vai dar certo, e nós vamos ganhar dinheiro, e não sei o quê. Aí o marido fala, você é besta, você é boba, para com isso. Você não vai cuidar da casa que é melhor? Desmotiva, não faça isso. Não, o neto não fala isso, não. Ele fala assim, vamos ver se... E isso mesmo, esse é o ponto certo. Esse é o ponto certo. Vamos lá. Negatividade. Isso. E outra coisa, irmã, se quebrar a cara os dois. E nunca um poder dizer para o outro, viu, eu te avisei. Não, apoie, esteja junto ali. Né? Esteja junto ali. Aconteça o que acontecer, esteja juntos. Esse é o ponto importante, meu irmão. Esse é o ponto importante. Sabe, uma coisa interessante também. A mulher sempre procura fazer aquilo que o marido gosta em relação à comida. Você quer ver se segurar o seu marido? Pois é o que eu faço. É pelo estômago. Né? Irmão Neto? Você chegou em casa, tem lá uma comidinha gostosa, uma comidinha bem temperada, né? Tem lá o... A geladeira cheia de bolo. Pronto! Acabou! Isso é casamento para 100 anos, irmão Neto. É casamento para 100 anos. Né? É casamento para 100 anos. A minha digníssima, ela fala assim, eu não sei cozinhar. Eu não sei fazer comida. Aí esses dias chegou alguém lá na loja e falou assim, eita, que cheiro bom. Eu falei, ela não sabe cozinhar. A comida, o cheiro da comida estava para todo canto lá, né? E aí ela disse, eu não sei cozinhar. O cheiro estava para todo lugar, né? Então assim, ela procura, mesmo ela não saber, como diz ela que não sabe, mas ela sabe, né? Ela diz, eu não sei cozinhar como a Maísa cozinha, né? Eu sei fazer o básico. Eu falei, pois é, eu gosto do básico, né? Eu gosto do básico. Então, procura fazer todas essas coisas, que isso vai ajudar no seu relacionamento. Você vai ver que tudo vai dar certo. Vai ser casamento para 100 anos. Né? Agora, quando a mulher sabe do que o homem gosta, né, e ela não faz, e ele chega em casa, tá lá, por exemplo, irmã, você só falou que a geladeira fica cheia de bolo, né? Tudo que ele gosta eu faço. Tá vendo? Ele está no quarto. No quarto tem uma geladeira lotada de tudo. Só de bolo, Ele acorda de noite para comer. Olha só, tá vendo? Tudo que ele Né? gosta, põe lá. Então, olha só. Viu, irmão Neto? Imagina que você chega em casa, tem lá trigo, ovo, leite, margarina, açúcar e óleo. Tá, tem ali. Mas o que você quer? É o bolo. Então junta tudo isso aí, faz o bolo e fica feliz. Então, meu irmão, se você entrar, estou falando para todo mundo, se entrar em comum acordo, milagre vai acontecer. Sabe? Ali, ó, minha amiga, a esposa de Noé, entrou na arca com as suas noras. Elas entraram na arca. Ela poderia dizer assim, ó, eu nunca vi chover aqui. Você está maluco? Ela poderia dizer assim, não vou entrar. Nunca vi isso antes. Ela poderia colocar os filhos contra o pai, as noras contra o sogro. E esse bicho chamado arca nunca sair dos abismos. Mas por causa do respeito, essa coisa saiu e ela contribuiu para a salvação da sua família. Amém. A mulher de Noé era submissa. Meu irmão, você que está me ouvindo, que está me assistindo, você mulher, seja submissa ao seu marido. Ai, para. Deus, quando Deus fez a mulher, Deus não tirou da cabeça para ser superior ao homem. Deus não tirou dos pés para ser inferior aos homens, ao homem. Deus tirou da costela para andar lado a lado. Então a mulher tem que estar lado a lado ali com o homem. Então a mulher sabe que ela é submissa ao marido. E você, homem, você sozinho, você não consegue caminhar. Você precisa de uma auxiliadora. Precisa de alguém que esteja junto. Diga, irmão José. Mas só, irmão, que a maior parte dos homens hoje entende isso aí diferente. É submissa ao homem e ele quer que a mulher viva debaixo do pé dele.
Aí endoidou tudo. Sim, pessoas que não têm o Porque conhecimento. eu digo, porque eu sou uma testemunha viva, Sim. porque vivi 13 anos com o marido, com o homem, e eu não sei. A única coisa que hoje eu digo, que valeu a pena tudo que eu sofri, é 2 filhas que eu tenho. Sim, sim. Que nem de tudo também, né, Sim. se perde, né? Sim. Tenho 2 filhas que são maravilhosas, graças a Deus. Essa é a riqueza que eu tenho. Mas o homem nunca foi aquele homem de dizer assim, que eu trabalhava, né? Ô mulher feia, como é que foi o dia hoje? Foi bom o dia? Não. A comida já está pronta? E cuidado, fizesse a comida direito, porque senão o prato vinha na minha cara com tudo. Fora o facão que vinha depois nas costas. Deus está vendo que eu não estou mentindo. 13 anos eu vivi. Quando eu saí, as minhas costas foi cruzada assim com o pano do facão. Eu digo, agora chega. Mas ainda tinha outra mulher morando. E tinha outra mulher. Vivi 8 anos com ele, com outra mulher. Eu que cuidava das criancinhas quando nascia. Foram 4, né? 4. Aí eu saí, nos 4 eu saí. Ela teve mais 2 que eu não cuidei deles. Eu cuidei do umbiguinho até o bichinho ficar grandinho, o bichinho grande. Olha só. É a guerreira, a senhora é a guerreira. Meus irmãos, a mulher de Noé, ela era submissa. Submissa. E outra, não tanto, daqui a pouco nós vamos embora. Então, e outra, sobre o negócio de fazer comida ao gosto, toda a vida eu fiz isso. Sim. Hoje eu não tenho marido. Mas vocês sabem que eu tenho uma pessoa lá que eu cuido do senhor. Sim. Lá. Quando ele diz que gosta de uma coisa, ele gosta de batata frita, eu não gosto. Mas eu faço para ele porque Sim. ele gosta. Não, hoje eu não quero arroz. Eu quero um feijão com farinha e bastante carne. Eu faço para ele. Sim. Ele não quer? E assim, eu faço as coisas. Ele gosta de laranja, eu não gosto. Sempre compro laranja para ele. E assim, tudo que ele gosta, eu faço. Faz, né? Ou compro para ele. Sim. Sim. Não é seu marido. Não, Sim. nada, ele não é É a pessoa que a nada. senhora cuida. Isso, é o senhor que eu tomo conta Sim. dele. Pronto. Né? Há 6 anos, né, que eu cuido. Sim. E é assim, pode ir lá e perguntar para ele, que ele mesmo tem dia que ele diz que foi Deus que põe eu no caminho dele. Sim. Porque eu não sei como é que eu vivia com certa mulher que não sabe nem cozinhar um feijão. Viu, irmão José, isso aí é real, que a mamãe cuidava do senhor também há muitos anos, né, Amaral? Sim. Ó, muitos anos. Sim. Morreu nos braços dela praticamente. Então, e a gente faz os gostos Sim. da pessoa. Quando a Isso mulher... é amor ao ser humano, né? Não é né, aquele amor que, vamos dizer, de marido e mulher. Não precisa isso. Sim. Tem que ter amor por um ser humano. Pelo ser humano, isso mesmo. Né? Tudo é filho de Deus, tem que ter. Sim, Quando a pessoa tem o conhecimento, tem o ensinamento da palavra de Deus, principalmente a mulher, ela entende que ela é submissa ao marido. E quando o marido tem o entendimento da palavra de Deus, ele sabe também da responsabilidade, do cuidado da mulher, né? Mas a mulher ela tem que estar sempre ao lado do marido. Quando a Bíblia diz auxiliadora, a Bíblia está querendo dizer assim, ó, o homem sozinho não consegue nada. Ele precisa de uma mulher ao lado dele. Precisa de uma mulher ao lado dele. Companheira, né? A companheira. Alguém que possa ajudar, que possa servir, que possa estar ali junto com ele. Diga, Maria. Essa palavra submissa significa respeito. Sim. 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 Não, tem homens que confundem essa palavra submissa com inferioridade. Sim. Né? E essa palavra significa respeito. A mulher tem que ter respeito, assim também como o homem tem que ter respeito pela mulher. É isso mesmo. É o respeito, Sim, né? isso mesmo. E não inferioridade, não é porque a mulher é submissa que ela é inferior. Não. Uhum. Ela tem que manter o respeito ao marido, assim como também o marido deve respeitar a sua mulher. Sim. Se tem esses dois entendimentos, meu irmão, o casamento chega a 100 anos. Chega a 100 anos. Daí pra mais, né? Sim. Né? Pelo ditado, né? A união faz a força. Sim. Então tudo a gente consegue. Quando os dois conseguem chegar juntos, andar juntos ali, cada um entendendo qual é o seu papel, né? O homem não pode mandar na mulher, a mulher não pode mandar no homem.
cada um entendendo qual é a sua posição na casa, o casamento vai. Os filhos crescem, os meninos ficam inteligentes, ficam sábios, eles têm vida, e vida em abundância, né? Então o que aconteceu aqui, entrou ali na arca uma família abençoada, uma família justa, uma família íntegra, porque os dois estavam como um acordo. Meu irmão, todos entraram na arca. A família de Noé entrou na arca. E Noé, muita fé. Isso. Muita. O dilúvio veio e levou a todos. Levou os que estavam fora da arca e levou também a arca com os que estavam dentro da arca. A diferença, meu irmão, está aqui, sabe onde? É na segurança. Você tem que estar projetando para colocar a tua família em segurança. Noé, ele projetou para que a família dele estivesse em segurança. E quando a arca foi levada pelas águas do dilúvio, a família de Noé estava diante de uma situação, mas ela estava em segurança. Irmão, importante vai estudar disso aí. Tudo que é aquele que se esforçou a ajudar a fazer a. Como é o nome que você falou aí? Deus abençoou aquelas pessoas. Sim. Mas aqueles que começou a abusar já. Sim. E nós todos devemos cuidar disso também. Não é, João? Por isso também. Nós estamos aqui para cuidar da nossa arca, viu? Sim. A nossa casa, meu irmão, a nossa casa é a arca. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Então, olha só, não deixa nada atrapalhar a vida de vocês. Nada. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Amém. Amém? Todos nós. Que possamos crescer cada dia mais. Cada dia. Cada dia mais. Você está crescendo. Sim, continuar crescendo sempre. Sim, sem dúvida.